Bom dia, flor do dia! Hoje irei ranquear todos os presidentes do Brasil, desde Deodoro da Fonseca até o Lula. Esse vídeo também é inspirado no canal Histórias Alternativas. Ele tinha feito o mesmo vídeo que o meu de ranqueando os presidentes do Brasil. Só que ele infelizmente apagou o vídeo e não deu nenhuma resposta sobre. Então eu vou fazer esse vídeo para substituir o dele, ok? Então eu peço com gentileza que vocês deixem um like, se inscrevem no canal, porque esse vídeo foi um saco para fazer, muito chato, ficar pesquisando, nossa, foi um inferno. Então, sem mais enrolações e vamos começar com o vídeo então. Ai, seu né, ai, seu né. O Arthur Bernardes, sem dúvidas, foi o pior presidente que já teve na história do Brasil. Durante seu governo, explodiu a revolta de 1924, que foi liderada pelos tenentistas que odiavam ele com todas as forças possíveis. A revolta iniciou no interior de São Paulo e depois foi para o Mato Grosso do Sul. E a maneira que o Arthur Bernardes reprimiu essa revolta foi incrível. Ele simplesmente bombardeou São Paulo. Além disso, o governo foi marcado pela alta repressão à imprensa, que chegaram ao ponto de mandarem prender os compositores dessa música que está tocando aqui no fundo. Para fechar com chave de ouro, Bernardes governou sob estado de sítio durante 4 anos. 4 anos. 4 anos. Durante seu mandato. Isso só mostra a instabilidade política e repressão que tinha no governo dele naquela época. Tomei conhecimento do fato, vou caçar o seu mano. Costa e Silva sucedeu Castelo Branco após sua morte em 67. Seu governo foi marcado pelo auge do autoritarismo na ditadura militar. Em 1968, ele implantou o Ato Inconstitucional número 5, que foi o ato mais repressivo da nossa história. Esse ato inconstitucional fez com que ele pudesse fechar o Congresso, cassar mandatos, suspender direitos civis e dar quase direitos infinitos ao presidente. Depois o Brasil mergulhou em uma forte censura, perseguição e repressão aos opositores. Depois ele sofreu um derrame e morreu em 69. O Deodoro da Fonseca, primeiro presidente do Brasil, teve uma história cheia de polêmicas e contradições. Apesar de ele ser monarquista, ele que liderou o golpe da República de 1890. E sabe o pior? Dizem que ele só topou dar o golpe da República porque os comparsas dele mentiram que o Dom Pedro II sucederia o Gaspar Silveira Martins como o chefe do gabinete de Ouro Preto. E por que ele não gostava do Gaspar Silveira, hein? Bem, o motivo é por causa que o Gaspar estava se envolvendo com a amante do Deodoro da Fonseca. Ou seja, o golpe da República iniciou por causa de uma treta pessoal, uma dor de corno histórica. No governo, o Deodoro da Fonseca nomeou como ministro da Fazenda o Rui Barbosa, que fez uma política incrível que mudaria o Brasil para sempre, que é basicamente deixar empresas imprimirem dinheiro. É isso mesmo, sério mesmo, é isso mesmo. Aí você já sabe o que aconteceu, né? Isso resultou na crise do esfriamento, que afetou o Brasil por 10 anos inteiros. E para fechar o desastre, o Deodoro tentou fechar o Congresso, que fez a maré ficar puta e resultou na revolta da Armada. E acabou que ele renunciou a favor de Floriano Peixoto. Sarney foi o primeiro presidente civil após 25 anos de ditadura militar. O seu governo foi marcado pela tentativa desesperada de reduzir a inflação. Para isso, ele criou vários planos econômicos, como o Cruzado 1 e o Cruzado 2, que era congelar os preços e mudar a moeda, mas não surtiu efeito. No final, ele acabou com 60% de reprovação, sendo odiado pela maior parte da população na época. Jânio Quadros foi com certeza um dos políticos mais imprevisíveis e insanos que já teve nessa história do Brasil. Logo de cara, ele condecorou Che Guevara na Ordem do Cruzeiro do Sul e também restabeleceu relações diplomáticas com a União Soviética e China, em plena Guerra Fria. Além disso, Jânio Quadros criou políticas e leis que mudariam o Brasil para sempre, como Loló e Rinha de Galo.
E essas leis valem até hoje, então respeite o homem, tá ok? Mas o mais absurdo tá no final. Ele renunciou do nada. Ele aparentemente esperava que o Congresso rejeitasse essa renúncia, mas o plano até não deu certo, não. Com isso, o Jango assumiu e que iria desenrolar para a ditadura militar. A coisa mais marcante dos Hermes da Fonseca foi com certeza a revolta da Chibata, quando os marinheiros se revoltaram contra as condições de trabalhos que tinham na marinha. E se isso não acontecesse, a gente estaria usando navios a vapor até 2050. Isso não seria nem um pouco algo legal. Além disso, o Hermes da Fonseca foi o primeiro presidente a tentar centralizar o governo. Durante seu governo, aconteceu a chamada Política das Salvações, que consistia em fazer intervenções em estados, seja por meio de manobras eleitorais ou intervenções militares. Essa política gerou conflitos em estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina, Alagoas, Ceará e outros lá que eu não lembro não. Tornando-se um período cheio de instabilidades políticas. Pronto, Slime, agora você sabe o que o Hermes da Fonseca fez. O Café Filho nunca foi um presidente popular. Enfrentou muitas crises econômicas e políticas. Depois fingiu ter um ataque cardíaco e foi embora. E o mar, coração valente. A Dilma foi a primeira presidenta mulher na história do Brasil, mas o governo dela foi muito conturbado. O país estava crescendo a grandes passos antes do governo dela, e muitos acharam que bastava um pouco para manter o ritmo, mas as coisas desandaram. No governo dela, o Brasil enfrentou várias crises econômicas, principalmente no seu segundo mandato, quando o país entrou em recessão econômica. Além disso, a imagem dela foi manchada após os esquemas de corrupção da Lava Jato e os gastos excessivos na Copa do Mundo de 2014. Isso resultou em crises políticas que culminariam em seu impeachment em 2016. O governo Collor foi um desastre para o Brasil. Ele se elegeu como caçador de marajás e prometeu acabar com a corrupção, mas acabou se envolvendo com grandes esquemas de corrupção. E logo de início, ele confiscou a poupança de todos os brasileiros, o que gerou um caos econômico e acabou com a confiança de toda a população. A inflação continuou alta e o desemprego aumentou. E logo em 92, ele iria sofrer um impeachment por corrupção. Honestamente, o Jango foi muito injustiçado. As reformas de base que ele propôs, como reforma agrária, poderia ter trazido benefícios para o Brasil, mas ele não conseguiu botar quase nada em prática porque o Congresso sempre o barrava. Mesmo com boas intenções, o Jango ficou parado politicamente. Por outro lado, ele fez vários erros, como voltar ao presidencialismo muito cedo, que assustou os militares e culminou no golpe de 64. De Minas, meus patrícios. Castelo Branco foi o primeiro presidente da ditadura militar. No começo, ele falava que faria o governo mais liberal e até prometia devolver os direitos para os civis, mas ele não cumpriu a promessa. Durante seu governo, ele aprovou o Ato Inconstitucional número 1, que deu permissão para ele poder cassar mandatos e tirar direitos políticos. E também ele aprovou o Ato Inconstitucional número 2, que acabava com partidos e que só sobrou o PRONA e o MDB. Apesar de ser mais moderado que os seus sucessores, o único problema dele foi ter deixado a linha dura entrar no poder, com a escolha de Costa e Silva, o que abriu para os anos mais repressivos de ditadura militar. Em seu governo aconteceu os 3 Gs, que são a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola e a greve de 1917. Ele não fez muitas políticas e ficou meio apagado, mas pelo menos houve uma pequena industrialização. Então essa posição tá ótima para ele. O João Figueiredo foi o último presidente da ditadura militar e marcou a abertura política, mas foi cheio de problemas. Ele prometia democratizar o país, mas reprimia movimentos que pediam por mais liberdade. A economia também foi um desastre, com a inflação altíssima e crise econômica.
Apesar de ter começado o processo de redemocratização, Figueiredo não conseguiu controlar a crise e sair do poder muito desgastado. Foi um governo fraco, confuso e cheio de contradições. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da história do Brasil, mas seu início já começou conturbado. Sofreu um atentado e teve que lidar com a crise do encilhamento, herdada de Deodoro da Fonseca. Além disso, em seu governo, começou a Guerra de Canudos, que foi um dos conflitos mais sangrentos que teve na história do Brasil, o que revelou a dificuldade do governo em lidar com movimentos populares, ou seja, o governo fraco e instável. O Floriano Peixoto assumiu a presidência de forma inconstitucional, já que, pela Constituição da época, ele era para convocar novas eleições, mas se recusou a fazer isso. Durante seu governo, ele enfrentou várias revoltas no sul do país, como a Segunda Revolta da Armada e Revolução Federalista. E o Floriano controlou essas duas revoltas de forma brutal. Apesar de sua violência, ele conseguiu estabilizar o regime republicano, que era fraco e instável. Então, apesar de seus pesares, parabéns, Floriano. A maioria das pessoas lembra de Washington Luiz por causa da Revolta de 30, mas seu governo até que foi decente. Ele finalmente acabou com o estado de sítio e investiu bastante em estradas, seguindo seu famoso lema de governar é abrir estradas. O seu grande erro foi insistir na eleição de Júlio Prestes, que culminou na Revolução de 30. É o presidente Médici, milho, garrafa azul. O governo Médici foi, sem dúvidas, o período mais duro da ditadura militar. Por outro lado, o Brasil viveu o milagre econômico, que houve um crescimento gigantesco na economia, e também criou várias obras, como a Transamazônica. Mas por outro lado, foi um período de grande repressão e tortura. A liberdade de expressão praticamente sumiu, e quem era contra o regime era perseguido. Então, apesar de seu crescimento gigantesco na economia, o custo social foi gigantesco. E por isso, o governo Médici teve impactos negativos gigantescos na história do Brasil. A Bahia não dá mais coco para botar na tapioca. Eu sei nada sobre esse cara, só sei que ele falou que preto não podia jogar futebol. Afonso Pena até que teve impactos positivos. Ele investiu bastante em infraestrutura, principalmente em ferrovias, e ajudou o Brasil a se modernizar em algumas áreas. Sou angolano. Essa posição é controversa e provavelmente vai ter gente chorando nos comentários. Mas vamos lá, né? Vamos lá. O governo Bolsonaro teve sim impactos positivos. Ele investiu em infraestrutura e fez várias obras, como estradas e continuação da transportação do Rio São Francisco. No início do governo dele, o PIB deu uma crescida. Na área social, criou o auxílio emergencial, que salvou muitas pessoas durante a pandemia. Mas os pontos negativos são enormes, a começar pelas inúmeras polêmicas e má gestão durante a pandemia. Era mais fácil só ter ficado de boca fechada. Também atrasou as negociações da vacina e fez discursos negacionistas. Além disso, o desmatamento na Amazônia aumentou e os órgãos ambientais foram enfraquecidos. Por fim, não podemos esquecer os escândalos de corrupção que aconteceram com a família dele. Geisel foi o presidente militar que deu o processo de redemocratização no Brasil, sendo responsável por acabar com o AI-5. No entanto, seu governo acabou o milagre econômico. A inflação disparou e o Brasil ficou endividado. Apesar de ter começado com o processo de redemocratização, ele economicamente foi péssimo. Rodrigues Alves foi responsável por grande melhoria no saneamento básico e saúde pública no Rio de Janeiro, além de expandir a rede ferroviária nacional e fazer uma boa gestão. Porém, esses investimentos tiveram alto custo social. Milhares de pessoas pobres que moravam em cortiços foram despejados. E essas pessoas foram morar em morros. E é basicamente por isso que existe muita favela no Rio de Janeiro. O governo Lula teve avanços importantes, como a redução da pobreza e o valorizo do salário mínimo. Programas como o Bolsa Família e ampliação do crédito ajudaram várias pessoas da pobreza. A economia cresceu com o aumento do emprego e do consumo. E o Brasil teve destaque internacional. Por outro lado, houve erros.
O governo foi pouco eficiente em reformas estruturais. Também houve corrupção, como o mensalão. Muitos dizem que o Lula surfou na maré da economia mundial, o que é verdade em partes, porque o boom das commodities ajudou, mas outros países não distribuíram a renda como o Brasil fez. Por fim, a crítica de que ele quebrou o Brasil é exagerado. O Brasil terminou com altas reservas e baixo desemprego, mas as dificuldades só explodiram depois, no governo da Dilma. O Dutra foi para mim um dos presidentes mais subestimados da história do Brasil. Ele fez políticas importantes de liberdade econômica, abrindo o mercado e atraindo o mercado estrangeiro. Foi no governo dele que começou a rodovia Rio-São Paulo, uma das mais importantes do Brasil. Mas ele tem suas controvérsias, porque ele criou a lei de proibir apostas, casas de apostas, bets, coisa assim, que tá muito famoso hoje em dia, né? JK foi um dos presidentes mais importantes do Brasil. Foi ele que mandou construir Brasília e modernizou e industrializou o Brasil com o famoso lema de 50 anos em 5. Também trouxe uma montanha de carros novos, como a Ford, por exemplo. Mas vamos ser sinceros, ele gastou uma fortuna na construção de Brasília. Que por causa disso, a inflação no Brasil e a dívida subiu muito, que impactou o Brasil uns anos depois. O Getúlio Vargas prometeu um governo de paz e amor. Ele até que conseguiu até. Ele criou ensinos técnicos, que contribuiu para a profissionalização da mão de obra. E também depois criou o ensino de proteção ao ídio. Serviço, não ensino. Que depois virou FUNAI. Temer assumiu a presidência numa crise política e econômica, e estava sendo odiado por praticamente todas as pessoas do mundo, do planeta Terra. Mas ele até que conseguiu tancar a situação. Ele fez algumas reformas importantes como a trabalhista, mas ele se envolveu em vários escândalos de corrupção. Itamar Franco assumiu a presidência depois do impeachment do Collor. O Brasil estava todo bagunçado. No entanto, com a ajuda do ministro da Fazenda, FHC, criou o Plano Real, que salvou o Brasil. Getúlio Vargas foi, sem dúvida, o presidente mais importante e mais influente da nossa história. Ele modernizou o Brasil trazendo leis trabalhistas, como o aumento do salário mínimo, férias, carteira assinada e direito à aposentadoria. Ele foi, sem dúvida, o presidente que mais se importou com a classe trabalhadora, criando a CLT, que até hoje protege milhões de brasileiros. Além disso, ele investiu na indústria, como a Companhia Nacional de Siderúrgica, ajudando o Brasil a crescer economicamente. Muita gente critica o Getúlio Vargas por ter sido um ditador durante o período do Estado Novo. E é verdade que ele governou esse período com autoritarismo. Mas é importante lembrar que na década de 30, quase todos os países naquela época estavam sendo governados por um regime ditatorial. E o Brasil naquela época também estava passando por muita instabilidade. O próprio Getúlio Vargas argumentava que se ele não fizesse essas medidas, poderia ter uma guerra civil. Outra crítica que fazem do Getúlio Vargas é que ele era populista. Mas, diferente de outros populistas, ele fez as coisas que ele prometia. E não mentia que nem certos outros políticos atuais, né? Apesar de seus erros, o governo de Getúlio Vargas foi muito bom, por ter modernizado o Brasil e ter industrializado ele. Levanta a mão, levanta a mão. O governo FHC foi muito importante para estabilizar o Brasil depois dos anos de hiperinflação. Com o Plano Real, ele ainda estava como ministro da Fazenda, ele conseguiu estabilizar o país com a hiperinflação que parecia ser impossível de ser resolvida. Além disso, ele fez privatizações que fez o Brasil ficar modernizado em outros setores e abrir o mercado internacional. Apesar dele ter algumas críticas como a privatização, ele conseguiu estabilizar o país e preparou ele para o crescimento que iria por vir no governo do Lula.
Campos Salles foi definitivamente o presidente mais influente durante a Primeira República, mas ele não tem tanto valor do que deveria ter. Ele pegou o governo quando o Brasil estava na crise do esfriamento, cheio de dívidas e mergulhado em crise. O país não conseguia mais pegar empréstimo dos europeus porque eu já estava perdendo a paciência já. Então Campos Salles fez algo extremamente inteligente. Ele renegociou a dívida com o famoso Fundo-Loan, que foi basicamente aumentar o prazo com os banqueiros ingleses e também reorganizar a dívida. Isso fez com que aumentasse a confiança internacional pelo Brasil e também estabilizou a economia. Ele também fez um reajuste fiscal e também abaixou os gastos do governo para salvar o Brasil de um colapso. Ele também fez a política dos governadores, que era basicamente ter um paulista e um mineiro poder. Paulista e mineiro poder. Isso fez com que aumentasse a influência das oligarquias locais. Ou seja, economicamente e politicamente ele era muito bom. Bem, esse é o fim do vídeo. Obrigado por ter assistido e tchau.